Boa noite, que todos possam ser bem-vindos para mais uma meditação, uma live. Boa noite, Brandina, e que juntos possamos aumentar as energias de amor, de luz, nesse planeta tão necessitado em que estamos. Boa noite, Paulo. Bom. Boa noite, José Faria. Então, enquanto nós aguardamos a todos os queridos amigos se juntar a nós, primeiro vamos para os nossos recados. Então, lembrando que nós temos as lives todos os dias às 18 horas. Teremos dia 27 às 19 horas, que é sábado que vem, uma live especial, musical, com o nosso querido Delci Alves, fazendo especialmente para comemorar o aniversário de 12 anos da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. O tema dessa live será Maria de Nazaré, né? Então convidamos a todos para estarmos conosco nesse momento que vai ser muito gostoso. Nós podemos ter certeza que estaremos nós aqui e os mentores da nossa casa, todos unidos, né? Mente a mente, que esse período que passamos de distanciamento foi muito importante para nós sentirmos que o que se distanciou mesmo foi só o corpo, né? Porque em espírito podemos estar conectados com quem quisermos e estamos sempre todos juntos, não é mesmo? Boa noite, Josefa. Boa noite, Dona Marilda. Bom, então vamos dando continuidade, que nesse momento tranquilizamos os nossos corpos físicos, o nosso espírito, respirando profundamente, deixando de lado todos os problemas e nesse momento se conectando com a espiritualidade maior que está aqui para nos intuir, abrir a nossa consciência, nos ensinar a sermos cada vez melhor nos nossos dias, a termos equilíbrio, harmonia, bondade, coragem, fé, esperança, saúde para nós e todos os nossos familiares e os nossos entes queridos. Boa noite, Dona Norma, que assim seja, né, gente? Então vamos lá. O tema da nossa live de hoje, boa noite, Ezequiel. O tema da nossa live de hoje é entre o berço ao túmulo, né? Ou seja, o que nós estamos fazendo na nossa vida. Nós viemos, nascemos, vivemos e um dia nós deixaremos essa vida para viver a verdadeira vida, que é a vida espiritual, né? Nós estamos aqui como se fosse uma viagem, né? É uma passagem para a gente ver se aprendeu tudo o que foi posto em prova durante nossas vidas, né? E aí, então, é em cima da segunda epístola aos Coríntios, né, de Paulo, capítulo 4, versículo 18, que Emmanuel vem trazer para a gente uma frase de Paulo. E é muito interessante, às vezes a gente está estudando
esses benfeitores, né? Os mentores que trouxeram muitas palavras, muitos ensinamentos para nós que somos apenas aprendizes. E quando eles estão aprendendo, quando eles estão estudando lá na erraticidade, e aí então às vezes eles se intuem também, se inspiram em algumas partes, né? Alguns pessoas que fizeram parte ali do Evangelho, e eles vêm nos trazer, né? Então a gente percebe bastante que nesse livro Fonte Viva, Emmanuel estava realmente estudando Paulo, estudando, né, as questões do Evangelho. Então ele simplesmente nos trouxe, por meio do nosso querido Chico, que realmente foi, né, um exemplo, uma inspiração para a gente como uma pessoa mais próxima da nossa realidade, para que a gente pudesse aprender, né? Então, assim, Paulo fala: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O que ele nos traz aqui é que muitas vezes nós estamos tão ligados à nossa vida automatizada, né? No mundo material, e vivendo desesperadamente, desenfreadamente esse mundo material que simplesmente é passageiro, né? Então é o que nós vemos, é o que nós sentimos, né? Nós usamos os nossos 5 sentidos que nos fazem entender a vida material. Porque quando nós falamos em mais de 5 sentidos, agora nós estamos envolvendo outras questões que vão além da parte material. E aí então, enquanto nós ficamos vendo, né, e vivendo o que nós vemos, que é passageiro, nós deixamos de entender a real importância do que nós não vemos. E o que nós não vemos? As nossas crises existenciais, as nossas conquistas internas. E às vezes parece um jeito muito egoísta de falar, porque a gente sempre vai olhar para a gente, né? Mas quando nós julgamos o outro, quando nós estendemos a nossa situação ao outro, nós somos egoístas também, porque nós estamos medindo, tomando como medida as nossas experiências, né? Então, o que ele vem aqui, né, nessa meditação, nos instruindo, é que, por exemplo, as conquistas internas, essas são os maiores tesouros que nós vamos levar desta vida, né? Então, nós muitas vezes ficamos presos às nossas dificuldades e não damos graças a que essas dificuldades nos trarão ensinamentos, né? Porque é a dificuldade que vai nos tirar da zona de conforto. Muitas vezes estamos escolhendo um caminho que não tem nem volta, que coloca toda a nossa missão numa situação difícil da gente recuperar muitas vezes, né? Nós temos sentimentos deletérios que vão destruindo o nosso corpo, porque o nosso corpo ele é muito frágil, né? Ele é muito frágil a sentimentos, a frequências densas. Não é à toa que pessoas que são que guardam muito rancor, muita amargura, desenvolvem doenças seríssimas, né? Por exemplo, como câncer. E não só isso, doenças autoimunes. O que são essas doenças autoimunes, né? Doenças que muitas vezes a pessoa se cobra demais, ela está com autopunição,
né? Então, por isso que muitas vezes essa doutrina, o autoconhecimento, fala que nós precisamos nos amar primeiramente. Porque todos nós estamos em conflitos, né? E muitas vezes, para a gente poder sair dessa situação, vem a doença. Então, o Dr. Paulo Frutuoso fala que muitas vezes fala que a doença é a cura do espírito, a doença do corpo físico. Muitas vezes é a cura do espírito. Por quê? Às vezes vem o ímpeto daquele espírito de se impor, de ter um certo costume, né? Um certo vício moral. E é quando ele chega aqui nessa encarnação, ele tem que resolver esses vícios. E muitas vezes, nessa forma dele se punir, se condenar, segurar todo esse vício dentro dele, essa ansiedade, essa ânsia, né? Essa frequência que ele acaba trazendo é muito densa dentro de si. E é isso que vai o quê? Fisicamente materializando no corpo físico, né? Então, por isso que muitas vezes as doenças é a cura do espírito, né? E o que acontece é que muitas vezes as pessoas querem curas espirituais, né? Querem se curar dessa doença, porque elas ainda estão olhando para a questão física, para a questão da carne, né? E não estão tentando entender o que melhorou em si, o que se aprendeu com essa doença. E por isso que a cura espiritual também é merecimento do indivíduo, né? Porque se ele tem direito à cura, todos nós temos direito à cura, é igual quando nós vamos ao médico, ele vai lá, prescreve o remédio, nós tomamos, né? E será que nós vamos nos curar só por tomar o remédio? Ou a gente vai ter que deixar aquela vida de lado, né? Aquela alimentação, tomar mais consciência da nossa conduta, como que a gente está fazendo com o corpo, começar a fazer exercício físico, né? E aí sim, aquele medicamento, ele vai fazer efeito, né? E é assim também com a cura espiritual. Então, muitas vezes vão atrás de várias curas espirituais e não dá certo. Por quê? Porque às vezes a própria doença está sendo a cura do espírito. Esse corpo, desculpa aqui o microfone, tudo que é matéria, né, é para nós, é para a gente usufruir para o nosso bem próprio. Então, Emmanuel coloca até isso, né, nessa lição da fonte viva. Então, com essa questão de ficarmos, né, nessa vida material, e aí as dificuldades vêm, nos tiram da zona de conforto e nos impulsiona a buscar um caminho diferente, onde que aqueles ensinamentos obtidos nos faz o quê? Ascender na busca do divino que há dentro de nós. Porque nós somos centelhas divinas, nós temos toda a consciência, as leis de Deus dentro da nossa mente, né? Mas para isso, muitas vezes a gente precisa o quê? Ir buscar esse conhecimento que está em nós, né? E assim, então, conforme vamos passando pela vida, pelas existências, nós vamos trazendo essas virtudes já conquistadas em encarnações pregressas, né? Mas o caminho é longo, pois é do berço entre o túmulo que somente 10% das nossas dívidas que nos é permitido expiar nessa existência para testar os nossos conhecimentos já desenvolvidos. Desde as erraticidades que o nosso espírito passou até as encarnações, né, passadas. Então, não é a primeira vez que nós estamos aqui, não é a nossa primeira vida, talvez a primeira vez nesse planeta, acho um pouco difícil, mas pode ser.
mas só que não é a nossa primeira vida. Então, somos seres experientes, somos almas velhas, almas experientes, que estamos simplesmente nessa vida para buscar algo, para melhorar em nós mesmos. Então, muitas vezes, nós estamos apegados também a pessoas, né, aos nossos familiares, aos pais, aos filhos, aos cônjuges, porque os filhos são nossos, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? Falamos o meu com orgulho, né? Com a boca cheia ali. Nossas conquistas materiais, então meu carro, minha casa, até a nossa formação profissional, né? E os diversos títulos conquistados, porque eu tenho tantas especializações, sou mestre, doutor, né? Sou especialista em tal área, em tal situação, e nós vamos nos inflando, né, de orgulho. Mas o que está cheio não pode mais ser preenchido. Então, muitas vezes a gente se enche tanto do que nós temos, do que nós somos nesta passageira existência e não deixamos aberto para preencher o quê? As virtudes, que elas sim são os verdadeiros tesouros que vão nos impulsionar, né, para a vida mesmo ali, em busca da divindade, né, em busca de um espírito mais sublime, mais sutil. Então, deixamos muitas vezes, devido a essa situação inflada do nosso ego, do nosso ser, e deixamos a paciência, a indulgência, a empatia, o respeito com a dignidade alheia passar, porque não nos cabe mais. Já estamos cheios, né? Então isso é muito perigoso, porque quando nós estamos já lotados, não nos cabe mais virtudes. E nós estamos aqui nessa atual existência para conquistar as virtudes, né? E por que não dizer então que essa vida ela poderia representar como um livro, né? O nosso livro, o livro dessa existência. E cada dia dessa existência é uma página que vai preencher um belo de um capítulo, né? E no final dessa existência toda nós teremos um livro. Mas como que nós estamos avaliando essa bela obra que nós estamos fazendo? Porque os críticos criticam filmes, livros, porque esse está no top dos críticos, né? Tá lá no alto. E como que nós estamos criticando essa bela obra que estamos escrevendo diariamente? Fica aí uma reflexão para a gente ver. Será que nós estamos aproveitando cada expressão dita ali, escrita nesse livro? Já que o verbo, ele se materializa, ou seja, nós somos co-criadores da nossa realidade. Então, cada expressão, cada frase colocada na nossa vida, ela se materializa, ela vira realidade, né? E quando nós voltarmos agora para a erraticidade, depois dessa bela obra concluída, né? Como que seria? Nós iríamos colocá-la simplesmente numa estante? Ou ela serviria de exemplo de superação, de coragem, de esperança, para quem ainda precisa trilhar caminhos mais altos, servindo de estímulos para nós mesmos, para as próximas existências, né? Como, ufa, cumpri. Pode ser parte daqueles 10% lá que foi decidido na colônia reencarnatória, né? Que eu ia passar de expiação. Cumpri um pouquinho ali, ótimo, cumpri. Porque o que importa é sair da zona de conforto, sair do que nós estávamos acostumados, né?
E aí então, se já conseguimos conquistar uma partezinha, já teria valido a pena para tudo que nós passamos, de todas as existências até essa daqui. E agora, em palavras de Emmanuel, eu vou ler um trechinho dessa lição, né, que nós estamos estudando aqui entre o berço e o túmulo. Então ele coloca assim: a cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol, crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Quantos de nós, muitas vezes, há milênios atrás, aceitávamos ou participávamos de barbáries, guerras, matanças? E aí nós fomos entrando, participando então, né, das rodas das encarnações sucessivas, né, uma atrás da outra, sem pensar, sem ter noção, sem refletir, e muitas vezes cometiam vários erros que nós já havíamos cometidos em outras encarnações. Mas agora estamos num estado que estamos abrindo a nossa consciência, né? Então, nós, com a graça divina, hoje vemos situações de tortura ao nosso planeta, aos animais, até a nossa própria espécie, que muitas vezes nós não dávamos um pingo de valor, né? Tá aí a escravidão, tá a época de Roma, estão as guerras, as torturas físicas, que muitas vezes, talvez éramos até nós que estaríamos ali fazendo, e com certeza, né? Por quê? Porque não tínhamos noção, éramos seres ignorantes. E agora, essas situações, né, nos doem, nós não aceitamos mais com normalidade. Então, isso prova que a sociedade, ela está entrando num plano de consciência maior. Por mais que a maldade nesse mundo ainda exista, não quer dizer que ela está na sua maioria. Mas ainda o medo paralisa, o medo vem de notícia, né? Então a revolta vem de notícia, e aí isso parece que é o que está acontecendo em grande proporção. Mas por que nós deixamos então de sermos, né, aquelas pessoas, aqueles bárbaros, e hoje nós já estamos entrando numa condição de não aceitar mais isso com normalidade? É porque é fruto do estudo a fundo do Evangelho em nossas diversas reencarnações, né? Estudamos o Evangelho, estudamos as leis de Deus, e pouquinho a pouquinho isso vai agregando em nosso coração as virtudes dessa atual existência, né? Então, tudo o que nós passamos até hoje foi fruto da lei de Deus em cima das nossas próprias ações, para que nós pudéssemos aprender. E o que nós estamos fazendo, né, do berço ao túmulo? Qual que é a nossa missão? Será que a gente já se perguntou, né? Será que a gente já se questionou por que nós viemos aqui? Ou ainda nós estamos deixando a dor nos levar, a dor nos vencer, e estamos deixando de ter coragem para nos guiar, para superar as dificuldades, para ser gratos a tudo que nós estamos passando aqui, né? Nós estamos vendo tantas pessoas partirem. Será que nós não somos privilegiados por estar aqui? Não que elas não sejam, né?
Mas se estamos aqui, é porque existe ainda uma missão para nós realizarmos. E não é parado, não é reclamando, não é sofrendo, não é vivendo freneticamente em busca do carro, da viagem, do dinheiro, que até o dinheiro, quando você gasta, ele passa a não ser mais seu e vai para outra pessoa. Tudo para provar o quanto que essa vida é passageira, né? Então ainda Emmanuel nos fala assim: usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Né? Então, tudo que nós temos é para nós conseguirmos arrecadar os tesouros dos céus. É o que vai abrir as portas para que quando nós formos entrar, né? Quando nós passarmos dessa existência para a posterior, levando então todas essas virtudes como tesouros, né? Então ele ainda fala, entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra, como fim de aperfeiçoar-se. Então o que nós temos, desde o que é bom até o que é ruim, é para nos dar subsídio para conquistar as nossas virtudes, né? E ele ainda finaliza, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem. Acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Então, são as virtudes que vão nos salvar. Não são os bens que nós carregamos, os bens materiais, né? Então, há um momento da gente parar, né? Meditar, refletir sobre a nossa vida. Isso é muito importante. E também perceber se também nós estamos nos cobrando demais. Porque às vezes cobramos numa impulsividade tão grande que nós nos sufocamos, nós não permitimos ver que nós erramos. Então, pessoas que se cobram demais, pessoas detalhistas, elas também, por que elas se cobram demais? Porque ela não permite errar. E essa vida é para a gente consertar, mas não precisa ser tudo agora. Lembra, lá naquele processo reencarnatório, nós pedimos 50% do que nós tínhamos que quitar, né? Mas aí os bons espíritos que estavam comandando aquele momento falou assim, não, vamos com calma. Lá a vida é um pouco mais difícil, né? Você vai ter o véu do esquecimento, você vai ter que aprender tudo de novo para realmente acordar o que há dentro do seu espírito. Quantas vezes nós não tivemos que aprender português, se nós reencarnamos várias vezes aqui nesse país, porque nós não nascemos. Quantas vezes a gente teve que aprender a falar? Nós não nascemos falando, né, a nossa língua. Então, a gente tem que aprender. A gente tem que passar por situações. É claro que a sabedoria que o nosso espírito acarreta, ela se desperta. No momento certo, ela acorda, ela desperta, mas ela precisa ter um embasamento para isso. Então, nós não podemos ficar parados. Nós temos que ir em busca do estudo, da sabedoria, do conhecimento, né? Porque próprio Allan Kardec falava, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Porque é diante da instrução que o nosso espírito desperta a verdadeira sabedoria que ele traz. E muitas vezes essas provas, esses testes, eles acontecem nas expiações, nas dificuldades, que é para realmente colocar em prova o que a gente trouxe dentro de nós, né? Então, o que nós estamos fazendo de caridade? Se hoje nós temos uma profissão, nós estudamos,
que nós estamos colaborando com essa profissão na sociedade? Ou nós vamos lá, trabalhamos, ganhamos muito dinheiro, voltamos para casa, né, que não é essa a realidade. Então nós vamos lá, ganhamos nosso dinheiro, já fiz minha obrigação de contribuir para a sociedade. E a caridade? Nós sabemos que existe a caridade moral, a caridade material. E lá dentro do nosso emprego, qual que é a nossa missão? As portas não foram abertas simplesmente pelo nosso conhecimento, não. Pela nossa frequência, nós fomos atraídos para aquele ambiente para contribuir com a nossa moralidade ou para aprender com a moralidade de alguém, né? Que muitas vezes é isso. É desenvolver a humildade, a compaixão. Isso é caridade. Então nós podemos fazer caridade em casa, em caridade no trabalho, né? Então sou professor, pegar uma parte da aula, colocar alguma coisa que vai trazer um conforto, um consolo para alguém, trazer um conhecimento sobre a própria pessoa, despertar, né? Eu costumo dizer assim, joguei uma sementinha aqui. Por quê? Porque se o solo for fértil, vai germinar, né? E aí vai depender de cada um. Mas a nossa parte, a gente faz. A gente sutilmente, faz. Porque é assim que os bons espíritos trabalham. Eles vêm, sopram, né, no nosso íntimo, nos intui para coisas boas e ele deixa por nossa conta. Sabe para quê? Para que nós tenhamos mérito. Então, eles são tão bons, que eles não precisam ter mérito. O mérito deles é o nosso mérito, né? Então, quando nós conquistamos, eles já se fazem felizes. Então, vamos ter coragem para sair dessa zona de conforto e buscar sempre mais, mas se amando, se respeitando e escrevendo um belo livro nessa existência, para que na nossa próxima existência esse livro sirva de esperança, para que tudo possa correr melhor do que agora. Bom, meus amigos, então essas eram as minhas considerações, né, nessa pequena meditação que nós tivemos aqui, com a inspiração dos bons espíritos para o nosso crescimento, né, para nós fazermos um pouquinho do nosso mundo melhor de ser habitado. E então agora, tranquilizando o nosso coração novamente, e vamos rezar uma Ave Maria, já que nossa Maria de Nazaré nos concedeu tão gentilmente o nome para nossa casa espírita, e hoje sendo o nosso esse mês sendo de aniversário, vamos nos conectar com a nossa mãe, né? Mãe Santíssima, mãe de todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por seus filhos, agora e na hora de nossa morte, do nosso desenlace. Que assim seja. Bom, lembrando, amanhã nós temos a live com a Vânia, às 18 horas, terça e quarta-feira, nosso amigo Sérgio, quinta, nosso amigo Ezequiel, sexta, volta a Vânia com o nosso breve estudo das obras espíritas, sábado, Ezequiel novamente, e domingo eu, Arielle, estarei aqui com vocês. Uma boa semana, iluminadíssima, repleta de esperança, de força, de vitalidade. E que diante das dificuldades, tudo possa se resolver.
Porque quando estamos juntos com o Mestre Jesus, nós não temos mais o que temer. Muito obrigada, meus amigos. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Fico gratíssimo pela atenção de todos, por estarem aqui, por participarem. Muito obrigado e até a próxima.